E aí, pessoal? Agora aqui o professor Mozart passando para dar aquelas dicas quentinhas de direito tributário, para facilitar a tua aprovação na prova da ordem, né? Vem com a gente vai seguir lado a lado essa tua caminhada rumo ao sucesso, rumo à carteirinha tão sonhada que você sabe, é a carteirinha, né, Bordeaux, ela não é vermelha, tá bem? A gente vai analisar aqui as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário e já vamos aproveitar também para analisar imunidade, que vai ser por onde nós vamos iniciar a nossa trajetória neste vídeo de dicas, tá bem? Por que eu escolhi essa matéria? Porque a matéria é quase certa na nossa prova. Se a gente pegar o histórico das provas da Fundação Getúlio Vargas, de cada 10, pelo menos 9 provas de direito tributário estão inseridas com essa matéria. Tem questão a respeito deste assunto. E nós vamos iniciar então a nossa caminhada pelas imunidades, tá? Vamos aqui então comigo, imunidades. Onde estão previstas as imunidades? As imunidades estão no artigo 150 da Constituição Federal. E agora a gente vai ver o maior pega-ratão que a FGV gosta de fazer na prova de direito tributário. Ela gosta de fazer com que a gente confunda tributo com imposto, sendo que tributo é o gênero e imposto é uma das espécies, tá bem? Porque no artigo 150, vamos olhar aqui comigo, ele é referente, vou fazer bem grande para vocês não esquecerem, ele é referente a impostos. Exatamente, pessoal. No artigo 150, todas aquelas imunidades se referem somente aos impostos. Então, quando a gente vai estudar as imunidades dos templos de qualquer culto, imunidade recíproca, a gente está sempre falando de imunidade de impostos. Ah, então quer dizer que uma igreja tem que pagar uma taxa? Tem que pagar uma taxa. Taxa é taxa, imposto é imposto. Taxa e imposto são espécies tributárias diferentes, são espécies tributárias diversas, tá? Então, se o artigo 150 da Constituição Federal traz imunidade de impostos, significa dizer que se eu sou um templo religioso, um templo de qualquer culto, eu tenho que pagar uma taxa? Tenho. Eu tenho que pagar a contribuição de iluminação pública? Tenho também. Por quê? Mas eu não vou pagar o IPTU, eu vou pagar a taxa de coleta de lixo? Isso mesmo. Porque a imunidade ela é de impostos, não de tributos. Muitas vezes a FGV ela gosta só de trocar esta palavra. E hoje, falando para vocês aqui, com toda a calma do mundo, que nós não estamos na nossa prova, vocês podem estar pensando, isso é barbada. Tributo e imposto não tem problema, isso é tranquilo de eu saber. Mas na hora da prova, que a gente já está um pouquinho mais ansioso, tributo e imposto parecem sinônimo, parece que são escritos da mesma forma, mas não são, tá? Então, muito cuidado. Tributo é tributo, gênero. Imposto é imposto, espécie. Tá? E foca. Imunidade é de impostos, tá bem? Vamos aqui. Qual que é a primeira imunidade que nós temos no artigo 150? Eu vou deixar até aqui escrito para a gente não esquecer que ela é de impostos, tá? Vou frisar bastante isso para nós. A primeira imunidade é a imunidade... Vamos lá, que a gente vai chamar de recíproca. Tá? Nós temos a imunidade recíproca. O que é a imunidade recíproca? É aquela que os entes públicos, os entes tributantes têm entre si. Vamos lá. União, Estado, município e Distrito Federal, eles não podem cobrar impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre os serviços um dos outros. Significa dizer
que a União não pode cobrar imposto de renda dos estados. Os estados não podem cobrar IPVA dos municípios. Os municípios não podem cobrar IPTU da União. A União, ela pode cobrar uma taxa dos estados? Pode. Os municípios podem cobrar uma contribuição de melhoria da União se fizeram uma obra pública e realizaram uma valorização imobiliária no imóvel da União, podem cobrar também, tá? Não tem imunidade. A imunidade, ela é única e exclusiva para impostos. O próprio texto constitucional já traz a previsão de que esta imunidade deve ser também concedida para as autarquias e as fundações públicas. E, por decisão do Supremo, nós temos a concessão para sociedades de economia mistas, sociedade de economia mista e empresas públicas que não atuem diretamente na economia. Então, está aqui a imunidade recíproca, que é a imunidade que os entes públicos têm entre si. Depois da imunidade recíproca, vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha. Nós temos a imunidade que nós vamos chamar de imunidade religiosa. O que é imunidade religiosa? Vamos voltar. A imunidade religiosa é a imunidade dos templos de qualquer culto. O que a gente precisa aprender, entender com a imunidade religiosa? A gente tem que tirar qualquer tipo de preconceito. Por quê? Essa imunidade dos templos de qualquer culto, ela não é utilizada apenas para o que a gente muitas vezes imagina que são aquelas construções mais antigas, pontiaguda com crucifixo na ponta. Tá? Eu não preciso ter nenhum tipo de estereótipo, eu não preciso ter uma faixa, eu não tenho a necessidade de informar que lá, em determinado imóvel, existe um templo de qualquer culto. O que eu preciso é que lá seja praticado, né, um culto religioso. Então eu não preciso ter, passei e tem uma faixa dizendo ali que terças e quintas tem tal culto religioso. Não precisa. Inclusive o Supremo já decidiu, dizendo que o imóvel pode ser utilizado como residência dos integrantes da religião, bem como pode ser utilizado como escritório. Então eu posso utilizar o imóvel como minha residência, eu continuo com a imunidade e eu também posso utilizar o imóvel como escritório e eu vou continuar com a imunidade, tá? Depois a gente vai voltar também para a imunidade religiosa quando a gente estudar as imunidades das instituições de educação e das entidades de assistência social, tá? Porque tem uma questão referente à finalidade que é muito importante. Então, temos a recíproca, temos a religiosa, qual que nós vamos escrever agora aqui? Nós vamos escrever a imunidade dos partidos políticos, suas fundações. Então, partidos políticos, suas fundações, e os sindicatos dos trabalhadores. Então, quem é que tem imunidade? Os partidos políticos, as suas fundações e os sindicatos dos trabalhadores. O que eu preciso que vocês tenham cuidado, que aqui nós podemos ter um pega-ratão, que já caiu na nossa prova. É em relação ao sindicato dos empregadores, o sindicato patronal. O sindicato dos empregadores, o sindicato patronal tem imunidade, pessoal? Não, não tem.
Por que que não tem? Porque não está previsto no texto constitucional, ponto. É por isso. O texto constitucional, ele estabelece somente que o sindicato dos empregados, dos trabalhadores tem imunidade. Não traz o texto constitucional a previsão de imunidade para o sindicato patronal, para o sindicato dos empregadores. Então, muito cuidado. Voltando aqui para a próxima, que também é extremamente importante. As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, tá? Então, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Vamos iniciar pelo fim. O que significa ser sem fins lucrativos? Significa não auferir o lucro? Não. Pode ter lucro. O que não pode é distribuir o lucro. Tá? Nada impede que uma entidade de assistência social tenha o lucro. O que ela não pode é distribuir o lucro para os seus sócios. Este é o impedimento legal, pessoal. Tá bem? Então, eu posso ser superavitário? Posso. Eu não tenho a necessidade de ser deficitário. Inclusive, se eu for deficitário, eu não vou conseguir me manter. Em algum momento, vai me faltar verba, vai me faltar dinheiro. Porque eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Então, em algum momento, eu não vou ter condições para custear as minhas despesas. Então eu posso ter lucro, o que eu não posso é distribuir o lucro, isso já caiu na nossa prova. Uma faculdade perdeu a imunidade porque ela era superavitária. Pode ser superavitária? Pode. Não tem necessidade de ser deficitária, bem pelo contrário. Tá bem? Agora, aqui eu falei que a gente ia voltar, né? Também para as entidades dos templos de qualquer culto, a imunidade religiosa. Por quê? Por exemplo, um hospital, né, que é uma entidade de assistência social. Um hospital que cobra o valor do estacionamento. Então a gente vai no hospital, deixa o carro no estacionamento. Esse valor do estacionamento, ele é imune ou não é? Daí a resposta é a resposta que o aluno de direito mais gosta. Depende. Depende do quê? Da finalidade que vai ser dada para este valor que foi arrecadado. Se a finalidade for, a destinação. Se a destinação for a finalidade do hospital, então arrecadei no estacionamento e comprei leitos, por exemplo, este valor tem imunidade. Agora, se a finalidade ela é diversa do hospital, então eu pego o valor de estacionamento e eu dou uma finalidade diferente, eu dou uma destinação diferente da finalidade do hospital, eu não vou ter imunidade. Por isso que eu falei que a gente ia voltar aos templos de qualquer culto, às imunidades religiosas, porque este mesmo critério se aplica para as imunidades religiosas. Exemplo, tem determinada congregação, uma instituição religiosa, que ao longo do tempo adquiriu diversos imóveis. E hoje ela aluga esses imóveis para ter uma fonte de renda. Se pegar o valor desses aluguéis e reverter exclusivamente na finalidade da instituição religiosa, vai se manter a imunidade. Agora, peguei o valor desses aluguéis e resolvi investir no futebol. Tá? A partir desse momento eu não tenho imunidade em relação a este valor. Tá? Agora, nós vamos ver uma exceção aqui, que é do 195 da Constituição Federal.
O 195 da Constituição Federal, ele traz a imunidade das contribuições sociais para as entidades de assistência Então, não pelo artigo 150, mas sim pelo artigo 195 da Constituição, as entidades de assistência social, elas também têm imunidade, além dos impostos, em relação às contribuições sociais. Então, muito cuidado. Não é pelo 150. O 150 fala única e exclusivamente de impostos. As imunidades das entidades de assistência social em relação às contribuições sociais encontram-se previstas no artigo 195 do texto constitucional. Agora a imunidade dos livros, jornais, periódicos, né? E dos materiais destinados à sua impressão. Aqui, pessoal, vamos continuar aqui no quadro, por quê? Porque é muito comum o aluno se confundir e achar que a imunidade é única e exclusivamente dos materiais destinados à sua impressão. Mas não, nós temos 5 imunidades. Então, nós temos a imunidade dos livros, nós temos a imunidade dos jornais, nós temos a imunidade dos periódicos e depois, sim, do material destinado à sua impressão. Notem, pessoal, são 4 imunidades. Tá? Então, livros é uma imunidade, jornais, outra imunidade, periódicos, outra imunidade, material destinado à sua impressão, outra imunidade. Tá? São 4 imunidades diferentes. Tá? Então, aqui comigo, os livros têm imunidade? Tem imunidade. Os jornais têm imunidade? Tem imunidade. Os periódicos, exemplo, então as revistas, têm imunidade? Também tem. E todo o material destinado à sua impressão tem imunidade. Então, todo o material que foi utilizado para imprimir esses produtos também vai ter imunidade. Tá? E por último, o que nós chamamos... importante aqui só, volta comigo, por favor, que é jurisprudência do Supremo, que inclusive uma delas caiu na última prova. E-book tem imunidade? E-book tem imunidade. O Supremo diz que o que interessa é a finalidade, não que o livro não é impresso. Então, e-book tem imunidade. Álbum de figurinhas tem imunidade? Álbum de figurinhas tem imunidade. E apostila tem? Tem também. Tá? Então, é importante a gente conhecer essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por último, o que nós chamamos de imunidade musical. Tá? A imunidade musical é a imunidade dos fonogramas e dos videofonogramas dos artistas nacionais. Então, como todos vocês sabem, a maior cantora brasileira de todos os tempos, Anitta. A Anitta tem imunidade? Tem. Tá? Então a Anitta não paga imposto sobre os fonogramas e seus videofonogramas. Entretanto, mesmo a Anitta, sendo a maior cantora brasileira de todos os tempos, ela vai pagar imposto em relação às mídias de reprodução a laser, ou seja, CDs, DVDs. Então, nessa situação, incide sim o imposto, não existe a imunidade. Agora, se nós pensarmos em outras cantoras que são muito piores que a Anitta,
Exemplo, Madonna, Beyoncé, Shakira, essas cantoras não têm imunidade. Por quê? Porque o critério é ser melhor ou pior que a Anitta. Não, brincadeira, pessoal. O critério é ser artista nacional. Artista estrangeiro não tem imunidade. Então, pode ser artista mais consagrada, não interessa, não vai ter imunidade. Então aqui a gente termina a nossa matéria em relação à imunidade. Era isso que eu queria falar para vocês. Eram essas as dicas que eu tinha para trazer em relação à imunidade. Principalmente, vou frisar de novo, cuida a questão de imposto. Cuida que imposto não é tributo. Cuida que pode ser cobrada uma taxa de uma instituição de educação sem fins lucrativos? Pode. Uma contribuição social? Pode também. O que não pode é cobrar imposto. Vamos para a nossa próxima matéria agora, então? Então, vimos imunidades. Agora passamos para as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aqui, então, suspensão. Que estão, então, no 151 do CTN, no artigo 151 do CTN. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a gente vai aprender, né, com a maior modelo brasileira de todos os tempos, a maior modelo mundial, a Gisele Bündchen. Por quê? A Gisele Bündchen, ela é alta e magra, então sempre fiquei curioso em saber qual que era o tamanho da roupa da Gisele Bündchen. Depois de muito refletir, cheguei à conclusão que é PP. Então aqui, a Gisele Bündchen, ela utiliza um modelito PP. Tá? Então, modelito PP são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos começar pela primeira, né, que é a moratória. Vou apagar aqui. Fazer o seguinte, pessoal, vamos para uma próxima tela aqui, fazer o nosso modelito aqui, ó. Tá? Então, o mo é de moratória. O que é moratória, pessoal? Moratória é a concessão do novo prazo para pagamento do tributo. Tá? Então, o tributo ia vencer determinada data, é concedido um novo prazo, é postergado o prazo para pagamento do tributo. Isso é a moratória, tá? A moratória ela pode ser concedida em caráter individual ou em caráter geral. Em caráter individual, ela é efetivada caso a caso por despacho da autoridade administrativa. Ela também pode ser concedida apenas para parcela do território do ente tributante. Então, pode o Estado do Rio Grande do Sul conceder moratória de ICMS somente para o município de Porto Alegre. Por quê? Porque o município de Porto Alegre foi atingido por uma enchente, por exemplo. E se eu estou em Canoas, eu vou ter direito a essa postergação do pagamento? Não, eu não vou ter direito à postergação do pagamento. Em relação à moratória, é importante a gente frisar que a União, única e exclusivamente a União, pode conceder moratória de tributos que não são administrados por ela. Então pode conceder moratória de tributos estaduais, municipais, desde que também conceda moratória para os tributos federais, tá? Então, só a União. O Estado pode fazer isso para os municípios? Não. Os municípios podem fazer para o Estado? Também não, pessoal, tá? Só a União tem essa possibilidade. Em relação à moratória, a gente pode ter que preencher alguns requisitos para a obtenção deste benefício, quando ela for concedida em caráter individual. Então,
Estado do Rio Grande do Sul concedeu moratória do ICMS para quem perdeu 30% do seu estoque. O que eu tenho que comprovar? Eu tenho que comprovar que eu perdi 30% do meu estoque com a enchente. Se eu não comprovar isso, eu não tenho direito à moratória. Só que eu posso agir de duas formas, né? Quando eu não tenho direito à moratória, eu posso agir de boa fé, como eu posso agir de má fé. Má fé, eu vou lá, fraudo a minha documentação e entrego para a Secretaria da Fazenda. O servidor que recebe, ele analisa e vê, tu perdeu 50%, mas na verdade eu tinha perdido 10% do meu estoque só. Ocorre que quando me concedem a moratória, quando esse processo vai para revisão, o revisor dá uma olhada e diz, né, o fiscal superior diz, olha não, o cara perdeu aqui 10%, só o Moser perdeu 10%, vamos retirar a moratória. Notem, eu agi de má fé. Tá? Eu fraudei a Fazenda Pública. Se eu agir de má fé e fraudei a Fazenda Pública, quando for retirada essa moratória de mim, eu terei que pagar o valor do tributo acrescido de juros, multa e correção monetária. Ou seja, eu serei multado, eu serei penalizado, eu terei que recolher uma multa para os cofres públicos. Agora, era 30% do estoque, o que eu fiz? Eu fui lá e juntei os meus documentos, porque eu achei que eu tinha perdido 30% do meu estoque. Mas eu não perdi 30%, eu perdi 29% do meu estoque. Se eu perdi 29% do meu estoque, eu também não tenho direito à moratória. Mas a pessoa que recebeu, o servidor público, também se passou e me concedeu a moratória. Se ele me concedeu a moratória, estou lá eu usufruindo, depois vai ser revisado e se verifica que eu perdi 29% do meu estoque. Se eu perdi 29% e não é 30%, eu não tenho direito à moratória. O que vai acontecer? Vai ser retirada essa moratória de mim, eu não tenho direito adquirido a isso. Só que quando for retirado, como eu agi de boa fé, eu não serei obrigado a pagar a multa. Notem, eu também pensei que era 30%. Eu não fraudei a minha documentação. Eu simplesmente fui lá e entreguei a documentação que a Fazenda Pública solicitou. Mas estava errado. Então, eu serei obrigado a recolher o valor do tributo, mas eu não serei multado. Agora, vem comigo aqui o D. O D, ele é depósito do montante integral. Tá? Depósito do montante ficou aqui, tá? Vou apagar, vou escrever de novo, mais assim, mais juntinho aqui. Então, do montante eu queria frisar. Tá? Então aqui, depósito do montante integral. Tá? O que a gente tem que entender aqui? Integral, que parece fácil, é o todo, a totalidade, 100%. Não é quanto o contribuinte acha que deve, e sim quanto ele está sendo cobrado. Ah, estão me cobrando 1 milhão, mas eu acho que a minha dívida é 400 mil, eu vou entrar com uma ação discutindo esses 600. Deposito só 400? Não. Eu deposito 100% do valor, integral, a totalidade do valor. Tá? E para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o depósito tem que ser integral e tem que ser em dinheiro. Importante também, pessoal, tá? O que suspende é o depósito, não é a decisão judicial, nesse caso aqui. Tá? Então, quando o contribuinte deposita integralmente, não pode o juiz dizer, não está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Ele vai ter que só emitir um despacho, uma decisão, que é um ato meramente formal, e estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito. Agora, vamos ver essas próximas duas possibilidades juntas, tá? O LI é liminar em mandado de segurança e o TU é tutela antecipada em outra ação. Porque eu falei, vamos ver os dois juntos aqui comigo, tá? Por quê? Porque tanto faz se eliminar em mandado de segurança, a tutela antecipada em outro tipo de ação, que a gente tem que aprender que a decisão judicial, tá,
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se a gente pede uma liminar para um juiz, seja em mandado de segurança, seja em qualquer outro tipo de ação, e o juiz concede essa medida liminar, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, tá? Porque a força judicial, a decisão judicial, ela tem força de vincular as partes, tá? Então não interessa que o artigo 151 acabou dividido em dois. O que a gente precisa saber é que a liminar em mandado de segurança e a tutela antecipada em qualquer tipo de ação, ou seja, liminar, tutela antecipada em qualquer ação, tá? Quaisquer que seja, suspende a exigibilidade do crédito tributário. O primeiro P é o processo administrativo, tá? Processo administrativo, se vocês forem ler o artigo 151 do CTN, vão dar uma olhada e fazer, não está escrito processo administrativo aqui, professor. E agora? Tá? Não está escrito porque o CTN trata processo administrativo como recursos e reclamações na esfera administrativa. Mas para a gente aprender e assimilar melhor, basta nós sabermos que enquanto tiver rolando, né, no decorrer do processo administrativo, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, até o fim do processo administrativo fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. E o último aqui, que é o segundo P, é o parcelamento. Tá? Temos a dívida, vamos lá e parcelamos, ou seja, dividimos a dívida em parcelas. Tá? A partir do momento que a gente divide essa dívida em parcelas, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Então, vamos lá, parcelamos o valor que devíamos para a Fazenda Pública. O que acontece? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. São essas 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos ver aqui no quadro, então, os efeitos da suspensão. Tá? O primeiro, e mais conhecido, certidão positiva com efeitos de negativa. Então, o contribuinte ele consegue a certidão de regularidade fiscal quando existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora, o segundo, podemos deixar sempre aqui no quadro, tá? Que é o nome fora do CADIM. E o terceiro, vamos ver junto, o nome fora do Serasa. Então, pessoal, quando a gente consegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a gente retira o nome do contribuinte do CADIM, que é um órgão de restrição lá para as pessoas que têm débitos fiscais, e também retira o nome fora do Serasa, tá? Que é um órgão que todos vocês conhecem. Além disso, a gente consegue o quê? A baixa do protesto, ou dos protestos, tá? Então a gente consegue baixar o protesto em relação àquela dívida. Então, hoje, o poder público ele pode protestar a certidão de dívida ativa e, quando a gente consegue a suspensão da exigibilidade, a gente obtém a baixa do protesto. E por último, eu vou colocar aqui suspensão barra impedimento da execução fiscal. Tá? Por quê? Quando eu consigo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu suspendo a execução fiscal caso ela já tenha sido proposta, ou se ela não foi proposta, eu impeço inclusive que a Fazenda Pública
proponha essa execução fiscal. Vocês viram quantas causas traz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a importância dessa matéria, por isso que ela é muito cobrada na prova da ordem, junto com extinção e exclusão, que a gente vai passar a ver. Tá? Ao total são 12 causas, suspensão são 6, extinção 12 e exclusão 2. Tá bom? Então vamos aqui, pessoal. Já vimos suspensão, vamos aproveitar o nosso tempo. Extinção. Vamos lá. 1. Pagamento. A principal causa de extinção da maior parte das obrigações no direito em geral se dá pelo pagamento. Então, o contribuinte deve o tributo, vai lá, paga o tributo, está extinto o crédito tributário. Importante. A regra no direito tributário é o pagamento em moeda corrente nacional. Mas o CTN traz outras possibilidades, que vocês precisam saber que elas existem. Tá? Não precisa saber o conceito de cada uma, mas precisa saber sim que existe pagamento em cheque, vale postal, papel selado, estampilha e processo mecânico. Tá? Além disso, sobre o pagamento, é importante nós falarmos que já caiu algumas vezes na nossa prova o pagamento indevido. Pagamos indevidamente, o contribuinte recolheu mais que o devido. Motivo, não interessa. Recolheu mais. Ah, mas foi por própria culpa do contribuinte. Não tem problema. Tá? Se ele recolheu mais que o devido, ele tem direito à restituição com juros e correção monetária. Qual que é o prazo? Aqui vocês têm que ter cuidado. O prazo é de 5 anos, pessoal, para a restituição do pagamento indevido. Mas eu posso optar pela esfera judicial, como eu posso optar pela esfera administrativa. Mas se eu opto pela esfera administrativa e eu não obtenho a minha restituição na esfera administrativa, ou seja, a decisão me nega a restituição, a partir desta decisão na esfera administrativa, eu tenho 2 anos para entrar com a ação na esfera judicial. Notem, pessoal, não interessa quanto tempo eu demorei para entrar com a ação na esfera administrativa. Interessa que se não conseguir a restituição na esfera administrativa, eu tenho 2 anos para entrar com a ação na esfera judicial. Isso aqui é importante em relação ao pagamento indevido. Vamos lá, 2. A consignação em pagamento. Tá? Quando que eu posso fazer a consignação em pagamento no direito tributário? Quando eu não sei para quem pagar, então tem 2 entes públicos me cobrando. Quando o ente público está vinculando o recebimento de um tributo a pagamento de outro tributo ou de uma penalização, eu posso escolher o que eu quero pagar, o que eu não pagar, ele que me execute. Ou se ele está me exigindo o cumprimento de uma obrigação acessória não prevista em lei. Ah, tu tem que vir pagar pessoalmente, se não pagar pessoalmente, eu não aceito. Tá? Então, pessoal, nessas situações eu posso entrar com uma consignação em pagamento. Eu só faço a consignação do valor que eu quero pagar. Se no caso tem 2 entes públicos me cobrando, eu deposito o valor sempre maior. Sendo julgada procedente a consignação em pagamento, está extinto o crédito tributário. Compensação. Tá? Compensação é quando eu tenho nos 2 polos credor e devedor e no outro também credor e devedor. Então, credor e devedor, credor e devedor. Tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou compensar o crédito de um com o débito do outro. Então, o contribuinte tem 20 mil de créditos, tem que recolher 30. O que ele faz? Ele recolhe apenas 10 e ele se compensa daqueles 20. Tá? Mas, para ter compensação, tem que ter uma lei que disponha a respeito da compensação. 4. Transação. Tá? Transação são concessões mútuas. Tanto o contribuinte como o poder público, eles acabam abrindo mão, né, de parte do seu direito para entrar num consenso.
Exemplo, nas autuações, quando chega e diz, olha, se pagar em 30 dias tem desconto de X%. O contribuinte vai lá e paga em 30 dias. Isso é uma transação. Por quê? O contribuinte está abrindo mão do prazo que ele teria para impugnar, para recorrer, tá? E a Fazenda Pública está abrindo mão de um valor que ela teria para receber. 5. É o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Os tributos que são sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte ele paga antecipado a partir do momento, então, que ocorre a homologação do lançamento, está extinto o crédito tributário. Vamos lá aqui, vamos apagar para continuar. 6. Conversão do depósito em renda, tá? Conversão do depósito em renda também. O contribuinte, lembra que a gente viu que o depósito do montante integral é causa de suspensão do crédito tributário? Daí o contribuinte foi lá, discutiu o crédito tributário, depositou o montante integral e perdeu. O que vai acontecer com este depósito? Ele vai ser convertido em renda. O que significa a conversão em renda? Significa que ele vai ser repassado para o poder público. A partir do momento que o poder público ele tem em mãos esse valor, ou seja, que esse valor é convertido em renda, tá? Está extinto o crédito tributário. 7. Remissão. Tá? Remissão é o perdão, a indulgência do valor do tributo. Então é quando o poder público ele vai lá, ele perdoa, ele concede então uma indulgência do valor do tributo. Olha, é feita uma lei dizendo que os débitos de R$100, de até R$100 de imposto de renda estão perdoados. Então, o João tinha um débito de R$80 de imposto de renda, agora não tem mais, tá? Porque foi perdoado. Por se tratar de perdão e indulgência, não tem como a gente realizar o perdão, por exemplo, desculpar algo do futuro. Então, este instituto tem na sua natureza a retroatividade, ou seja, ele ocorre após o lançamento. Então, eu tenho o lançamento, daí posteriormente eu tenho a remissão. Tá? Vamos lá. 8. Dação em pagamento, tá? Em pagamento de bens imóveis. Frisei aqui, tem que ser bens imóveis, não existe no CTN a previsão para a extinção do crédito tributário com a dação em pagamento de bens móveis, somente com a dação em pagamento de bens imóveis, tá, pessoal? Então, muito cuidado. E aqui, como é que isso caiu na nossa prova? Recentemente caiu, dizendo que o contribuinte ele ofereceu uma prestação de serviços, e um bem imóvel, tá? Por que a prestação de serviço não foi aceita pela Fazenda Pública, né? Essa era a nossa resposta. Porque a gente vai ver, não tem como causa de extinção do crédito tributário a prestação de serviço. Quando a gente vê o conceito de tributo lá no artigo 3º do CTN, a gente verifica que prestação de serviço não está dentro do conceito de tributo. E eu não posso extinguir o crédito tributário com prestação de serviços. Tá bem? Mas com dação em pagamento de bens imóveis eu posso, era essa a resposta que a FGV queria, que a nossa banca exigiu. Então, eu posso então dar um bem, em contrapartida, extinguir o crédito tributário, um bem imóvel. Tá? 9. Decisão administrativa
irreformável. Tá? Que decisão administrativa é essa? É aquela decisão que o contribuinte ganhou o processo administrativo. Se o contribuinte ele ganhou o processo administrativo, não pode a Fazenda Pública depois entrar com uma execução fiscal, entrar com um processo de cobrança judicial do contribuinte. Se a própria Fazenda Pública na esfera administrativa disse que o contribuinte tinha razão, tá? 10. Agora a decisão judicial. O CTN fala passado em julgado, mas aqui eu vou colocar com trânsito em julgado. Tá? Então, se a gente tem uma decisão judicial que transitou em julgado, terminou o nosso processo, a gente ganhou lá no Supremo, anulamos a autuação lá no STF. Pode a Fazenda Pública depois cobrar de alguma outra forma? Não. Se nós anulamos, nós temos uma decisão judicial com trânsito em julgado, terminou, não cabe mais recurso, tá? O que vai acontecer? Está extinto o crédito tributário. Beleza? A 11 e a 12 a gente vai ver de forma conjunta. Por quê? 11. Decadência. Eu vou colocar aqui igual e já vou explicar quando a gente começar a estudar lançamento. E a 12, elas estão juntas no 156 do CTN, mas aqui a gente separa. Prescrição, que é igual a cobrança judicial. Então, decadência e prescrição no direito tributário, de forma resumida, e os principais pontos dizem respeito. Decadência, lançamento, é o prazo para a Fazenda Pública realizar o lançamento. Esse prazo se chama decadência, é um prazo decadencial. Que prazo é esse? 5 anos. Em regra, contado da data do fato gerador. Existem outras situações em que eu conto do primeiro dia do exercício subsequente, tá? Então, sempre quando eu falo em prazo para lançamento, eu estou falando em prazo decadencial. Agora, se eu for falar em prazo para a cobrança judicial do tributo, eu estou falando prescrição, tá? O prazo prescricional, ele também é de 5 anos, mas este prazo, ele tem início a sua contagem após o término do processo administrativo. Então, prescrição é igual a cobrança judicial. Tá? Não confundam, caiu na nossa prova, prescrição e decadência no direito tributário tem que ter esse foco, e é dessa forma que a FGV vem cobrando ultimamente. Já foi realizado o lançamento, não teve nenhuma causa de interrupção e demorou 6 anos para a Fazenda Pública entrar com processo de execução fiscal. O que aconteceu? Prescreveu. Ou, por exemplo, o contribuinte realizou o fato gerador e a Fazenda Pública lançou 7 anos depois. O que houve? Decadência, tá? Então, não vamos confundir no direito tributário. Decadência é lançamento, é 5 anos para lançar, e prescrição é cobrança judicial, é 5 anos para a Fazenda Pública cobrar o contribuinte. E agora, já indo para a nossa última matéria, que são as causas de exclusão. Estão lá no 175 do CTN. As causas de exclusão, a gente vai aprender com uma das cantoras brasileiras que vem fazendo um sucesso extraordinário atualmente, que é a Isa. Da mesma forma que o nosso modelito PP era com U,
A nossa ISA é com S, tá? Não é com Z. E quais que são as causas de exclusão do crédito tributário? A primeira é isenção. E a segunda é anistia. Então são essas duas causas de exclusão do crédito tributário e com elas a gente vai fechar as 20 causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Isenção. Isenção, diferentemente da imunidade, o que é a imunidade que a gente viu? Imunidade é a retirada da competência do poder público. Então, a União tem competência para instituir imposto sobre a renda? Tem. Mas a União tem competência para instituir imposto sobre a renda dos templos de qualquer culto? Não. Ela não tem competência, tá? Essa situação está fora da competência da União. Agora, a isenção. Pegar o mesmo exemplo da União. A União, ela tem competência para cobrar imposto de renda de pessoas portadoras de câncer em relação à sua aposentadoria ou pensão? Tem. A União tem competência para agir dessa forma. Mas o que a União faz? A União edita uma lei que retira a cobrança, né, do imposto de renda em relação a esses valores. Tá? Nota, ela podia cobrar? Podia, mas ao invés de ela criar uma lei exigindo o imposto de renda, ela entendeu por bem criar uma lei retirando a cobrança do imposto de renda em relação a esses valores. O que a gente tem que ter cuidado em relação à isenção? Algo que a gente já viu com a moratória. Da mesma forma que a moratória, a isenção ela pode ser concedida em caráter geral, bem como em caráter especial, específico, tá? Individual. Por que eu falo que a gente tem que ter cuidado? Porque nós temos um preconceito no direito tributário que a gente acha que, quando estamos diante de um incentivo, um benefício fiscal, algum privilégio que o poder público está concedendo, ou concede para todo mundo ou não concede para ninguém. Isso não é verdade. Eu posso ter uma isenção, que a norma tem que ser interpretada de maneira restritiva, uma isenção somente para a indústria automobilística do Rio Grande do Sul, isenção de ICMS. Se eu produzo o avião no Rio Grande do Sul, eu tenho direito a essa isenção? Não, não tenho, porque a norma, a lei já diz, isenção somente para a indústria automobilística, é um exemplo, tá? Eu vou ter uma interpretação restritiva e eu posso ter uma isenção individual, como eu posso ter uma isenção geral, não tem problema. Eu posso ter uma isenção somente para a parcela do território? Posso. Vide a Zona Franca de Manaus, que tem isenção de IPI. Se eu produzo um notebook na Zona Franca de Manaus, eu não pago IPI. Agora, se eu produzo esse notebook em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eu vou pagar IPI. E tá certo, pessoal. E é assim que funciona, não tem problema algum. Tá? Eu posso conceder uma isenção somente para a parcela do território, somente para pessoas específicas, então portadores de câncer, por exemplo. Tá? Além disso, a isenção, quando ela for concedida em caráter individual, específico, ela vai ser efetivada caso a caso, sempre por despacho da autoridade administrativa. Tá? Ela pode ser revogada a qualquer tempo porque ela não gera direito adquirido, salvo em duas situações. Se eu tenho uma isenção por prazo determinado, ou seja, prazo certo, a isenção de 3 anos, ou se eu tenho uma isenção que foi concedida sob determinadas condições, que é o que nós chamamos de isenção condicional. A isenção, quando ela é concedida sob determinadas condições, imagina, o contribuinte tem que fazer toda uma reforma para conseguir uma isenção. Isenção de ICMS para empresas que contratem pelo menos 30% de portadores de necessidades especiais. Eu vou lá, faço toda uma reforma na minha empresa para receber bem esses novos funcionários. Depois que eu termino a reforma, um mês posteriormente é revogada essa isenção. Então todo investimento que eu fiz vai por água abaixo. Então o poder público tem que respeitar quando nós temos uma isenção, tá, condicional, e quando também se tem uma isenção por prazo determinado. E para nós finalizarmos então a nossa matéria desta revisão, dessas dicas pontuais para a tua prova da OAB, anistia. E aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir anistia com remissão.
porque anistia também é perdão, também é indulgência, mas da multa tributária, tá? Da multa, não do tributo. Então, remissão, causa de extinção do crédito tributário, né? Perdão, indulgência do tributo, do crédito tributário. Agora, anistia, causa de exclusão do crédito tributário, também é perdão, indulgência da multa. Então a União faz uma lei e perdoa multas de até R$50 de imposto de renda. O que ela concedeu aqui? Uma anistia. Novamente, se é perdão, indulgência, tem como, né, na sua natureza, na sua essência, a retroatividade. Eu primeiro cometo o fato que gerou a multa e depois eu usufruo, né, da lei. Então, ela é posterior ao lançamento. Eu não posso perdoar algo do futuro. Tá bem? Então, se eu tenho uma lei que diz, olha, está perdoado débito de imposto de renda de até R$100. O que é isso? Remissão, causa de extinção. E se no artigo 2º está perdoado débitos de R$50 referente à multa do imposto de renda. O que é isso? Anistia, causa de exclusão. Então é isso, pessoal. Nós vimos imunidades, causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, que são matérias quase certas que cairão na tua prova. Pelo menos uma questão, muito provavelmente, está nesse vídeo curtinho de 1 hora com dicas, análise das questões que a OAB já cobrou, tá? Então, fica ligado, acompanha o Verbo nas redes sociais, Instagram, YouTube, vai no Orkut também, não deixa de nos seguir, tá? Manda direct, comenta o Twitter, manda MSN para nós, que nós estaremos junto contigo nessa caminhada até a tua aprovação, tá bom? Tô te aguardando com a carteirinha roxinha, bordô, aqui no Verbo. Grande abraço!